Amém? Sejam todos muito bem-vindos. Estamos a começar mais uma lição hoje, né? Nesse livro Sementes de Glória, de Pastor Wilson. E a lição de hoje é a lição de número 7, o processo da cura. Ainda não, este livro é todo trabalhado em cima do Evangelho de Marcos. Os versículos de referência está aí no seu livro, na página 39, Marcos 1, versículo 29 a 31, que diz o seguinte: Logo depois, Jesus e os discípulos saíram da casa de oração e foram com Tiago e João até a casa de Simão Pedro e de André. A sogra de Simão estava de cama com febre. Assim que Jesus chegou, contaram a ele que ele estava doente. Ele foi até o lugar onde ela estava, segurou a sua mão e ajudou-a a levantar-se. A febre desapareceu e ela começou a cuidar deles. Essa aqui não fala, é uma anônima. A sogra de Pedro é uma anônima, não tem o nome dela, a Bíblia não relata, não é? Então, é um dos discípulos, salvo engano, o único casado. Tá? De todos os 12, era o único casado que a Bíblia relata, que era justamente Pedro. Os outros eram todos mais novos, tá? Na faixa de 20, 22 anos por aí, a maioria deles. Então, amados, na página 40, nós vamos nessa lição de hoje, nós vamos fazer em duas tônicas diferentes. A que está no livro, segundo a ótica que Deus revelou ao pastor Wilson, e uma que eu tenho também, mas não necessariamente em cima do Evangelho de Marcos. É uma tônica diferente, uma ótica diferente, porém usando a mesma passagem, tá? Vamos começar em cima da introdução. A cura da sogra de Pedro se deu de forma gradual até chegar à plena concretização. Tal processo nos ensina a respeito de como obtermos a vitória almejada diante das nossas adversidades. Ou seja, a vitória, as nossas lutas, a gente consegue a vitória através de um processo. Às vezes ela vem de imediato, mas nem sempre. Para ela, que ela estava doente, enferma, mas graças a Deus que a cura chegou. Não é? Graças a Deus por isso. Seja para as questões de saúde, finanças ou outras áreas qualquer. Deus, em sua palavra, sempre nos apresenta um caminho pelo qual podemos trilhar, certos de que os resultados esperados vão acontecer. Aqui, nesse caso, está falando do exercício da fé. Se nós queremos ter vitórias, quer seja na área da saúde, na área da finança, na área dos relacionamentos, é necessário fé. Nenhuma cura na palavra de Deus, no ministério de Jesus, se deu se não tivesse fé. Se não tivesse fé. Tanto daquele que Deus usou, como daquele que recebeu. Se não tivesse fé, não teria sido curado. Então, a fé é fundamental na vida de cada um de nós. A fé em ação gera milagres. Eu sempre costumo dizer isso. Essa lição ela é dividida em 3 partes distintas, praticamente todas as lições desse livro é dividida em 3 partes distintas. A primeira é, segurou a mão e ajudou-a a levantar-se. É que está no versículo que nós lemos, não é? Então ele chegou, ela estava acamada, então ele segurou a mão dela e ajudou a levantar-se. Nessa ocasião, não houve imposição de mãos, repreensão da enfermidade ou qualquer outra coisa parecida. Simplesmente ele a tomou pela mão e a levantou. Nessa passagem, segundo o relato de Marcos, o pastor Wilson está trabalhando em cima do Evangelho de Marcos. Aqui não houve repreensão contra a febre, não houve repreensão contra um espírito maligno qualquer. Ele simplesmente pegou ela pelas mãos e ela levantou. Pela fé, ela foi curada. Ela não se levantou, portanto, porque tinha sido curada, mas foi curada porque se levantou. Glória a Deus. Ela não levantou porque foi curada.
a fé age assim. Ela não levantou porque foi curada, mas ela foi curada porque ela levantou. Atitude, está falando de atitude de fé, atitude de confiar. E nós precisamos dessa. Nós precisamos dessa atitude, de saber que aquele que curou lá 2000 anos atrás, hoje também nos cura, nos pega pela mão e nos levanta e nos tira lá do poço de lama ou de onde a gente estiver. Deus tem capacidade para isso. É só o exercício da fé que Ele vai exigir de cada um de nós. E nós cremos. E porque cremos, estamos aqui. Aprendendo mais de Deus, criando mais intimidade com Deus. E assim fortalecendo a nossa fé. A nossa esperança de que se amanhã ou depois passarmos por provações X ou Y na nossa vida, nós podemos confiar nele, que ele cuida de nós. Graças a Deus por isso. A atitude de se levantar antes da cura manifesta, fazia parte de quem não precisava ver os sinais para crer. Então ela não exerceu como Tomé, ver para crer. Ela creu para ver. Fé é isso. É crer para ver. Para ver um milagre acontecer. É crer para ver. E não como Tomé, ver para crer. Certo? Então nós precisamos crer para ver o milagre acontecer nas nossas vidas. Então é o exercício da fé que nós precisamos no dia a dia. O Evangelho de Marcos nos fala desse tipo de fé. Em 11:24 fala assim: por isso eu digo, quando orar e pedir alguma coisa, creiam que já receberam, e assim tudo será dado a vocês. Então, antes de orar pedindo, creia que já recebeu. Isso é fé. Fé é a certeza das coisas que não existe, mas como se já houvesse, se já existisse. Isso é fé. Lá em Hebreus 11:1 fala justamente isso. Então, quando orar e pedir alguma coisa, creia que já receberam. Mas não creia agora e descreia em seguida. Ou seja, você creu, você entregou o pedido para Deus. Foi lá e pegou de volta. Pode deixar Deus, não é? Não. Então, se você entrega um pedido para Deus, crendo, será assim convosco. Vai receber. Quando? No tempo de Deus. No tempo não é nosso. O tempo é de Deus. Enquanto não acontece o milagre da bênção que você pediu chegar, o trabalho nosso é regar. Em oração, em pedido, em atitude, em postura de verdadeiro crente que conhece o Deus a quem ele serve, a quem ele crê. Quem está acompanhando os salmos que eu estou pondo no grupo, tem visto que aquelas pessoas antigas, lá naquele tempo, muitos salmos falam justamente isso. Uns se revoltam, outros creem. Davi é o grande exemplo disso. Apesar de ser falho tanto quanto nós. Não é? Então, amados, o outro item que está falando é a febre desapareceu. A febre desapareceu. Então, a primeira coisa, ele segurou a mão e ajudou-a a levantar-se. O item 2, e a febre desapareceu. Agora sim, é a evidência da cura se manifesta. Então, agora a cura se manifestou. Ele ajudou, pegou-a pela mão, a levantou, pela fé ela creu que iria ser curada, e agora a febre desapareceu. Que coisa! Graças a Deus por isso. Um dia, vou só contar um fato, eu ministrei um curso, eu e a mãe dos meus filhos, a gente ministrava um curso Casados para Sempre. O Samuel era pequenininho, e a gente ministrou uma lição pesada, sabe, para casais. E depois daquela lição eu fui acometido de uma dor de cabeça terrível. Uma dor de cabeça que estava muito ruim. Depois que todo mundo foi embora, sabe, eu sentei ele no sofá e falei: Jesus, tem misericórdia. O Samuel, ainda criança, porque ele via a gente fazer. Ele chegou assim, de supetão, colocou a mão na minha cabeça e disse: dor de cabeça, vai embora, em nome de Jesus. Tirou com a mão.
Sabe, uma criança. Deus usa quem ele achar que deve usar. Deus usa criança, Deus usa adulto, Deus usa velhos, novos, não importa. Aquele que se propôs. Ele era uma criança, na verdade, ele via a gente fazer, não é? Mas hoje nós conhecemos que, através da palavra, nós temos autoridade, que nós já vimos na lição anteriores, com autoridade que Deus já nos delegou, nós também podemos fazer assim. Graças a Deus por isso. Agora sim, a evidência de cura se manifesta. Ao se levantar, tomando uma atitude de pessoa curada, a enfermidade teve que dar lugar à cura de Deus. Sim, quando aquela mulher passou a adotar a postura de alguém que fora curada por Deus, ainda que não de forma manifesta, entendeu que o leito de enfermidade já não estava mais em sintonia com o que ela cria e confessava. Foi então que ela se levantou, ficando logo em seguida livre da febre. Isso aí, queridos, nós precisamos de tomar atitudes nas nossas vidas todos os dias, atitudes de fé, porque a vida nos impõe isso, o dia a dia nos impõe isso, Então, graças a Deus que hoje eu estou aqui. Ontem eu não fui na célula, eu não estava bem, mas hoje eu já estou bem, graças a Deus. Por isso, atitude de fé, precisamos atitudes de fé na nossa vida. Isso é todo dia, é ao levantar, ao deitar. Fé. A fé em ação gera milagres, gera bênçãos. Muito bem. As nossas atitudes precisam estar em harmonia com a nossa confissão. É muito claro isso. As nossas atitudes precisam estar em linha com a nossa confissão. Eu creio em Deus, eu creio no poder de Deus, amém. Então, as minhas atitudes têm que ser coerentes com isso. Precisa estar em linha com aquilo que eu creio. Eu não confesso uma coisa que eu não creio, não é? A princípio, não. Porque Deus não pressiona, Deus não impõe. Deus não impõe, Deus ensina, Deus espera que a nossa postura seja assim. Confessar ou crer aquilo que eu confesso, naquilo que eu creio. Eu creio no poder de Deus, creio, então eu confesso. Não só para mim, mas eu confesso através das minhas atitudes para quem está aí fora. Há um pensador antigo que fala, se não me engano foi Martinho Lutero que falou, que de 100 pessoas, 99 lê você e uma lê a Bíblia. É a postura. Você, às vezes, é a Bíblia que alguém está lendo, não é? Essa é a atitude de crente. Às vezes, nós somos a Bíblia que alguém está lendo. E isso, num relacionamento de casal, é fundamental. E, normalmente, quando as mulheres elas se convertem primeiro do que os homens, normalmente, não é? A postura dela vai fazer com que ele também se converta no tempo de Deus, é verdade? Ou vice-versa, por que não? Graças a Deus por isso. Então, Deus é bom. Então, as nossas atitudes precisam estar em linha com a nossa confissão. Se eu confesso cura, as minhas ações devem ser de alguém que se vê curado, ainda que no início somente pelos olhos da fé. Hebreus 10, 23. Ainda que só pelos olhos da fé. Aí eu creio que eu estou curado. Ah, mas está doendo, mas eu creio que eu sou curado. Então, essa dor não me pertence. Em nome de Jesus, eu creio que eu já sou curado. Eu creio que uma porta de trabalho vai se abrir. Eu creio que o meu relacionamento vai se ajustar. Eu creio na salvação da minha família, eu creio porque tem promessas, e o dono da promessa é aquele que vai começar uma obra, mas vai terminar. É uma obra que ele começou na nossa vida, ele vai terminar. E nesse tempo de começo e fim, ele vai usar a gente como testemunho da bondade dele, da misericórdia dele para conosco, através de nós para com os outros. Glória a Deus por isso. O item 3 fala, e ela começou a cuidar deles. Bom, ali, pelo visto, só tinha homem, né? E só ela, de mulher. A sogra dele estava deitada, acamada, com febre.
Jesus identificou que aquela enfermidade tinha que ser confrontada, tanto porque maltratava o corpo, quanto impedia uma pessoa preciosa de cumprir o propósito para o qual existia, servir a Jesus e aos seus discípulos. Essa mulher se tornou diaconisa, tá? Depois ela se tornou uma diaconisa para servir. Diaconisa é aquela que serve. Ela se tornou uma diaconisa porque ela exerceu a fé. Glória a Deus por isso. Naquele leito ela estava impotente, incompleta e certamente frustrada, né? Porque ela queria ajudar, mas não tinha ânimo. Estava doente, estava enferma. E ela sabia o papel dela, porque no contexto da época, o papel da mulher é justamente isso, é cuidar, é zelar e procriar, cuidar do marido, do filho e da casa. Então ela sabia da responsabilidade que ela tinha. Tá? E a Bíblia diz, nós lemos aqui, em Marcos, o seguinte: logo depois, Jesus e os discípulos saíram da casa de oração. A casa de oração que fala sinagoga, tá? Sinagoga. Então, eles estavam na sinagoga, que segundo estudos, segundo pesquisas arqueológicas, era uma questão de 25, 30 metros da casa da sogra de Pedro. Quem já foi em Cafarnaum, pode ir lá, que vocês vão ver essas, como é que fala? Pesquisas arqueológicas, tá? Os resíduos da casa, da sinagoga, era coisa pertinho. Então, eles saíram da sinagoga, onde estava prestando atenção na palavra, dividindo a palavra, certamente louvando ou ministrando, e foram para casa. E chegou lá, a sogra estava doente. Muito bem. Então, Jesus identificou que aquela enfermidade tinha de ser confrontada, tanto porque maltratava o corpo, quanto impedia uma pessoa preciosa de cumprir o propósito para o qual existia, servir a Jesus e aos seus discípulos. Naquele leito, ela estava impotente, incompleta e frustrada. A enfermidade prejudicava o seu corpo, tanto quanto afetava a alma, frustrada pela impossibilidade de servir aos outros. Jesus não apenas restituiu-lhe a saúde, como também o seu ministério atrofiado por uma enfermidade. Então, ela, aqui, pelo que nós vemos, ela tinha vontade de servir. Ela estava ali para servir aqueles discípulos. É o papel da diaconisa, para servir a igreja, para servir aos pastores, para servir na igreja. Então, de repente, a sinagoga fechou, eles foram para casa, ela estava enferma. Então, ela certamente se sentiu frustrada. Eu queria ajudar, mas eu não posso. Ó, vocês se viram, vai para a cozinha, faz um hambúrguer ou um iFood da vida e resolve o problema de vocês. Eu não posso, mas Jesus estava ali. Jesus estava ali. Aí Jesus percebe que ela está doente, acamada, vai lá, pega ela, levanta. E no que ela levanta, ela é curada. E no que ela é curada, ela passou a servi-los, a exercer o ministério pelo qual ela foi chamada. Servir. Esse ministério não é só das mulheres, querido. Esse ministério é para cada um de nós. Servir a Deus, servir a família, servir o nosso próximo. Esse ministério é nosso. É para cada um de nós. Então, só que doente, acamado, enfermo, é complicado, é mais difícil. Graças a Deus que Jesus estava ali. Eu quero dizer para você uma coisa, querido. Se você, acaso, está passando por uma enfermidade ou não, ou já tenha passado ou virá a passar, nunca esqueça uma coisa. Jesus está ao seu lado. Ele vai ali te dar a mão para te levantar. Vai. Então, exerça a fé, igual essa sogra de Pedro exerceu. Eu posso não estar vendo, mas a mão do meu mestre me levantou. E pela visão de fé e confiança que eu tenho nele, eu também vou levantar. E vou ser curado. E vou servir a esse Deus maravilhoso que cuida de nós com zelo de Pai. Glória a Deus por isso. Esse Deus cuida de nós com zelo de Pai. E a Bíblia diz, que eu já falei outras vezes, qual pai ou qual mãe que dá pedra quando o seu filho pede pão? Então, ela pedia cura, talvez ela nem pedia, né? Porque estava acamada, mas ela precisava de cura. E Deus foi ali e curou. Glória a Deus. Isso é para nós também. Amém, queridos? Muito bem. Conclusão. O processo de cura na vida da sogra de Pedro começou com Jesus tomando-a pela mão, levantando-a pela fé,
até que ela desse conta de que já estava curada, a ponto de se sentir encorajada e servi-los. Primeiro teve que levantar e adotar uma postura de pessoa curada, e não mais enferma. Quando adotou essa postura, a febre a deixou. Então ela levantou. Pela fé, eu já estou curada, eu vou servir. Nesse tempo, ela foi curada, já não tinha mais nada. Foi curada. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Queridos, mas eu gostaria de falar agora numa ótica diferente, conforme eu já falei, certo? Por um outro ângulo, essa mesma passagem por um outro ângulo. Que Deus me falou. E não está no livro de Marcos, porque a passagem no livro de Marcos nós acabamos de ver, não é? Mas eu vou usar o livro de Lucas. Marcos é um evangelho petrino. Por quê? Porque ele era moço de Pedro. Estava sendo discipulado por Pedro. E onde Pedro ia, ele ia. Então Marcos escreveu o evangelho que leva o seu nome. Foi Pedro que ditou, Pedro que falou. Lucas não. Lucas é o moço de Paulo. Portanto, o evangelho de Lucas é o evangelho paulino. Então, o evangelho que foi escrito mediante testemunhos de pessoas. Principalmente, Paulo não teve presente com Jesus, mas Pedro esteve. Paulo não. Paulo foi depois que Jesus morreu e ressuscitou, etc. Aí depois que Jesus salvou a Paulo. Então eu quero falar, vamos trabalhar um pouquinho aqui rápido, essa mesma passagem por um outro ângulo. Lucas 4, de 38 a 39, diz o seguinte: Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão, está falando de Simão Pedro. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Aqui já é uma tônica diferente. Aqui já é uma tônica diferente. Lá em Marcos nós vemos que Jesus deu a mão e levantou, certo? Aqui não. Aqui já está falando que, estando ele em pé junto dela, inclinou. Aí foi Jesus que inclinou e repreendeu a febre. Aqui já é diferente. Já é uma ótica diferente. E a febre imediatamente a deixou. E logo em seguida ela passou a servi-los. Bom, conforme eu já falei, eles moravam em Cafarnaum, no norte de Israel, etc., às margens do mar da Galileia. Era uma cidade de pescadores, não é? Ali era próspera. Essa cidade de Cafarnaum era uma cidade próspera, tá? Porque tinha pescadores. Há alguns estudos que falam que tinha mais de 300 barcos de pescadores nesse contexto da época, ali estacionado na orla de Cafarnaum. E outra coisa, por que ela era próxima? Por causa dos pescadores? Não somente, porque ali fabricava o melhor azeite do norte de Israel. Ali fabricava o melhor azeite do norte de Israel. Por isso que também ela era próspera, tá? Se tornou, e Cafarnaum, para Jesus, se tornou um quartel general do ministério de Jesus. Tem muitas passagens de Jesus ali centralizado em Cafarnaum. Então, essa mulher, a sogra de Pedro, anônima, certo? Que não é citado o nome dela na palavra de Deus. Improvável, mas se tornou relevante na história. E qual era a importância dessa mulher? Primeiro, a casa ficava a poucos metros da sinagoga e certamente influenciou aquela família, que era a sinagoga ao lado. Como não vai influenciar? Ou influencia positivamente ou influencia negativamente, não é? Em Lucas 4, conforme nós vimos, diz que a casa era de Pedro.
nós podemos ver aqui que fala que a casa era de Pedro. A sogra saiu da sinagoga e foi à casa de Simão Pedro. Então, a sogra dele estava na casa dele. Então, a sogra estava na casa dele. A casa era dele, mas quem ficou famosa foi a sogra. A sogra ficou famosa, mas a casa era do seu Pedro. Muito bem. A chave de tudo isso, dessa passagem, está na febre. E a febre, quando ela se manifesta, é indicação de que alguma coisa não está bem. Não é? Senão não manifestaria. Então, ela, quando manifesta, é sinal que alguma coisa não está bem no nosso organismo. Naquele contexto da época, da mesma forma. Só que o contexto de cura é diferente de hoje. Hoje, você tomou dipirona, já melhora. Naquela época, não tinha as dipirona da vida. Então, a coisa era mais complicada, podia levar até a morte. Então, queridos, o que nós queremos falar aqui nessa noite, de onde originou essa palavra febre? Febre vem de um termo, de um deus greco-romano, da mitologia romana, chamado deus da morte, chamado Febros. Daí se originou a palavra febre. Por isso que Jesus tomou uma atitude diferente. Ele tinha consciência disso. Lá em Marcos fala que ele a tomou pela mão e a levantou. Mas aqui em Lucas não. Ele fala que ele inclinou-se a ela e repreendeu a febre. Ele teve o discernimento que aquela mulher estava tomado posse de um demônio na vida dela. Por isso que ele repreendeu o demônio da febre. Tá? Então, como a febre tem essa origem em um demônio da morte, ele percebeu que Jesus se inclinou a ela e repreendeu a febre. Em várias outras passagens na Bíblia, Jesus cura enfermidades. Aqui não. Aqui ele repreendeu a enfermidade. Repreendeu a febre. Em todas as outras passagens, Jesus curou um cego, Bartimeu, curou tanta gente. A mulher do fluxo de sangue, ele curou aquelas pessoas enfermas. Aqui, aquelas pessoas lá gente, como é que fala lá, do lado da piscina lá, que foi curada também. Betesda. E do tanque de Betesda, ali foi curado. Ele perguntava, o que tu queres? São as perguntas, às vezes, ilógicas, não é? É ilógica, mas precisava ver a fé da pessoa também. Eu quero ser curado. Então, você vai ser curado. Ser curado. Então, Jesus inclinou e repreendeu a febre. Em várias outras passagens na Bíblia, Jesus cura, mas aqui ele simplesmente repreende a febre. Jesus estava falando com uma potestade que estava naquela pessoa. Se vocês lerem a Bíblia, em algumas versões da Bíblia, no tópico principal fala de demônios, tá? Nem todas têm, mas no tópico principal em cima, onde fala que o tema aqui é a cura da sogra de Pedro, certo? Lá em cima não é versículo, é o que está, é indicativo daquela passagem, a cura da sogra de Pedro. Em algumas versões fala também de possessão, fala de demônios. Então, aqui nesse caso, Jesus estava curando alguém que estava possessa, uma enfermidade de posse, de enfermidade de demônios que estava na vida daquela senhora. Muito bem. Ele repreendeu uma força maligna que aprisionava a vida daquela mulher. Ele repreendeu. Tanto é que ele fala, ele curvou, inclinou-se a ela e repreendeu. E repreendeu. O que fala aqui importante para nós? O que é? Discernimento espiritual. Como nós precisamos de ter discernimento espiritual. Não só nós, a igreja precisa de discernimento espiritual. A partir desse momento em que Jesus repreendeu a febre o deixou. E ela levantou e foi servir. Foi servir. Então, amados,
Muitas vezes esses espíritos ruins agem para tirar o foco das pessoas. Agem na vida das pessoas para tirar o foco dela, para tirar ela de um propósito maior, o propósito de Deus na vida. Aí o inimigo manifesta. Muitas vezes se manifesta porque também a pessoa tem ligação com essas coisas ruins. E vem do mundo para cá, e essas coisas precisam sair da sua vida, não fazer mais parte da sua vida. Então Jesus viu que aquela mulher estava com uma possessa, embora estava manifestada através de uma febre, ele a repreendeu. Ele inclinou e repreendeu, e a febre foi embora. Não se manifestou. Em outras passagens na Bíblia, quando o inimigo se manifestava, o que Jesus falava? Cala e sai. Cala-te e sai dele. Ele não deixava o inimigo falar, como a gente vê muito hoje. Ele não deixava. Ele simplesmente repreendia, cala e sai. Nos porcos, lá, não é? Ele cala e sai. E o inimigo saiu. Ali ele deu até uma brecha para ele perguntar, falar alguma coisa para o inimigo falar. Nós somos uma legião. Uma legião. Uma legião, na contagem romana, era 6.000 soldados. Se era uma legião de demônios, se for partir do mesmo princípio, muitos demônios estavam tomando aquele homem, o gadareno, não é? Então, ele simplesmente sai, repreende, cala e sai. Aqui não. Aqui ele simplesmente, ele se curvou até ela e repreendeu o demônio que estava ali, repreendeu a febre, e ela imediatamente foi curada e passou a servir. A partir daquele momento, ela estava livre para servir. A sogra de Pedro foi liberta e a reunião na sinagoga certamente continuou ali, um ponto de encontro, louvor e oração. Olha, já pensou na bênção? Está na igreja, está na sinagoga, os homens de Deus, né? 4 homens ali, Pedro, Simão e André, não é? Mas aquele saiu da sinagoga, vão lá para cá tomar um cafezinho e depois cada um toma o seu rumo, não é? E chega lá, a mulher está doente. Minha sogra está lá, vai fazer um café, um bolinho, né? Um pão de queijo, qualquer coisa nesse sentido. E chega lá, a sogra está enferma, está ardendo em febre. Alguma versão fala em febre alta. Ela estava ardendo em febre. E de repente, imediatamente, ela é curada. Pensa que aquela reunião que estava na sinagoga continuou ali. Ali continuou com louvor e adoração e oração a Deus. Obrigado, Senhor, pela manifestação de cura que sobre a minha sogra. Obrigado, Senhor, porque nós cremos. Ali foi, né? Jesus estava ali. Ali realmente fortaleceu cada um daqueles homens que estava com Jesus a cumprir fins. Vem comigo, fazei de vocês pescadores de homens. Como negar um convite desse? Não é? Como negar um convite desse? Vendo um milagre acontecer através daquele cidadão chamado Jesus que estava com eles na sinagoga. Não é? Jesus chamou. Ele tinha autoridade para chamar. A pergunta é, e aí, você chamaria alguém para seguir o mesmo caminho que você tem na fé? Eu chamaria, porque eu creio no meu Deus. Então, queridos, é esse evangelho que nós precisamos passar. É esse evangelho que nós precisamos crer, porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto nós temos pedido ou pensado, segundo o teu poder que em nós opera. Graças a Deus por isso. Então, se Jesus, através daquele testemunho da cura da sogra de Pedro, fez daqueles homens, se ele pode, eu também posso. Mas, por enquanto, eu vou ser discípulo. Mas depois de discípulos se tornaram apóstolos. Fizeram curas, maravilhas através daqueles homens. Porque Jesus ensinou. E Jesus está nos ensinando hoje justamente isso, que nós também podemos, pela fé, ser curado, orar pelas pessoas, elas serem curadas. Nós podemos fazer isso.
porque nós estamos buscando conhecer a Deus. E apesar da sua caminhada hoje com Deus, você também pode fazer. É só, eu creio, Senhor, eu creio. Eu creio. Então eu posso. Tudo pode naquele que fortalece. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Amém, queridos? Então, não vos assusteis quanto à febre, quanto a isso. Busque discernimento espiritual. E o discernimento espiritual, ele vem através da nossa entrega, da nossa intimidade, da nossa busca. Por isso eu sempre falo, busque, ore, medite na palavra de Deus. Tira 5 minutos com qualidade, é melhor do que meia hora de qualquer jeito. Não é? Ou então daquele jeito, não, Senhor, não vou orar hoje, não, mas é a mesma oração de hoje, é aquela de ontem, tá? É aquela, recebe aquela, mas repete. Assim não, com Deus é diferente. Com Deus entrega, eu entrego a Deus todos os dias. Amém, amados?